Olá, queridos, eu sou a Bispa Lúcia Rodovalho e hoje eu estou passando aqui para falar com vocês sobre um tema que é muito importante, mas muitas vezes ainda é um tabu, que é luto. O luto é quando você perde algo que é importante para você, você perde alguém que você ama e isso dói. E nós temos dificuldade porque não sabemos como lidar. Até porque Deus não nos criou para perdas. Na origem da criação do homem, não é? Nós viveríamos eternamente. Então a morte entrou por causa do pecado. Então essa dificuldade que nós temos de lidar com a morte tem a ver com isso. Não está no nosso DNA. O nosso DNA é um DNA de vida, de eternidade. Mas nós precisamos aprender que o luto passa por fases. E isso é importante para as nossas vidas. Eu falo sobre nossas vidas porque eu mesmo já enfrentei perda, perdi 2 irmãos e perdi meu pai e minha mãe. Meus irmãos eu perdi, eu ainda era bem jovem, meus 2 irmãos e meu pai. E eu sei o que isso significa, eu sei da dor e eu sei desse processo, não é? Então eu não estou falando para vocês de algo que eu desconheço, mas algo que eu vivenciei e foi muito importante para mim conhecer esses passos que eu vou conversar com vocês agora. A primeira coisa ao enfrentar o luto, o primeiro passo, a primeira reação que nós temos, não é? O primeiro estágio, vamos dizer assim, é o estágio da negação. Então nós negamos que aquilo esteja acontecendo. E o luto não está somente vinculado à perda de alguém que você ama, pode ser também a perda de um emprego, a perda da juventude, tudo isso é um luto, não é? Que nós vivenciamos. E a primeira coisa, então, o primeiro estágio é a negação. Então você vai dizer, não, isso não aconteceu, isso não está acontecendo comigo, não, alguma coisa vai mudar, alguma coisa vai acontecer. E nós passamos um período muito longo, às vezes, nessa negação. Os estágios, é bom que eu pontue para vocês, não tem um tempo determinado, varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vencem a negação com muita rapidez, outros levam meses. E eu já conheci pessoas que levou mais de 1 ano para realmente ela aceitar que o marido tinha partido, que o filho tinha partido para a eternidade. E como eu sabia dessa negação? As pessoas, por exemplo, mantêm o quarto intacto. Então, eles não doam as roupas, eles não mexem nos armários, eles querem que tudo fique como está, como se estivesse esperando a volta daquela pessoa querida. Isso é negação. A pessoa não consegue aceitar que aquele ente querido, que seu marido, ou filho, ou esposa, não vai voltar. Então ele fica naquela expectativa de qualquer hora ele vai entrar por aquela porta e tudo vai voltar a ser como antigamente. Então esse estágio é doloroso, esse estágio é pouco compreendido, porque às vezes as pessoas pensam, olha, fulano está ficando doido, porque ele está esperando que alguma coisa possa acontecer, porque está tudo como era, o lugar à mesa. Eu lembro de um caso que eu atendi, todos os dias ao colocar a mesa do almoço e do jantar, o lugar daquela pessoa falecida estava colocado e naquela expectativa não dita, né? A pessoa não fala isso, mas era uma expectativa que estava dentro dela. Então isso é uma negação e isso vai adoecendo o coração da pessoa. O segundo estágio que nós colocamos é o estágio da barganha, da troca. Você começa, eu falo que você começa a brigar com Deus, né? Por que isso aconteceu? Por que o Senhor permitiu? Se eu tivesse feito isso, ou se eu não tivesse feito aquilo, talvez se eu não tivesse deixado meu filho viajar, talvez se eu não tivesse segurado meu marido em casa, ele não tinha sofrido aquele acidente. Se eu tivesse atenta à saúde, né, daquela pessoa querida, ela não tinha vivenciado aquele câncer ou qualquer outra enfermidade. Então você começa a barganhar na sua mente, né, no seu coração, querendo realmente alguma desculpa para aquela situação que você está vivendo. É doloroso, não tem
como você chegar para a pessoa e dizer para ela assim, não, para com isso. As pessoas não vão parar com isso, não é? Porque é uma situação de dor. Então esses estágios, eles acontecem independentemente da pessoa. Oh, eu vou passar por isso. Não, acontece, né? Acontece de uma forma que você muitas vezes não espera. O terceiro estágio que nós colocamos é o estágio da depressão, da angústia, que a pessoa começa a passar por ter consciência que aquela pessoa, aquela situação não vai voltar a ser como era. Então nunca mais eu vou ter meu filho aqui, nunca mais eu vou ter aquela pessoa amada perto de mim, a minha empresa que faliu, como eu disse, o luto não é só de pessoas, não é? Aquela empresa que eu a vida inteira sonhei, criei, faliu, de alguma forma a gente tem aquela esperança, as pessoas têm aquela esperança, né, que algo pode acontecer, então ela entra na depressão profunda, ela não quer sair de casa, ela evita a vida social, ela não quer falar no assunto, e é importante saber que as pessoas que estão em luta, elas precisam falar do ocorrido, elas precisam trabalhar isso dentro delas, isso é importante demais. Então a pessoa entra naquela depressão, ela não quer encontrar ninguém, ela busca o isolamento social, porque ela também tem aquela sensação que ela não pode ser feliz. Eu não posso ter felicidade se a pessoa que eu amo não está aqui, e vem junto a culpa, né? A depressão vem com a culpa, e isso pesa muito nos ombros dessa pessoa que perdeu. Então, ela precisa de ajuda. Às vezes as pessoas falam, precisa de um acompanhamento psiquiátrico. Não, ela precisa de amigos, ela precisa de irmãos, não é, da igreja que possa conversar, falar. Às vezes a gente vai visitar alguém em luto e você fica evitando falar no assunto. É saudável falar no assunto. É saudável deixar aquela pessoa trazer a lembrança daquele ente querido, falar sobre o que ele perdeu, o que ele ou ela significava na vida dela. Isso faz muita diferença. E tem mais uma fase, aliás, duas fases, mas a próxima é a raiva. Então, depois que a depressão passa, ela sai da depressão e vem muita raiva. Às vezes raiva de Deus, raiva das pessoas que estão vivas, raiva dela mesma, porque ela podia ter feito alguma coisa, não é? O mundo não é justo, Deus não é justo, não vale a pena viver. Então começa uma raiva muito grande dentro de si e ela precisa externar essa raiva. E às vezes a família não sabe lidar com isso, não é? Às vezes os amigos não sabem lidar com essa raiva. Então é importante deixar a pessoa falar, é importante que a pessoa expresse essa raiva. E a última fase é a aceitação. A aceitação é quando eu sei que todos nós temos uma certeza na vida, que se Jesus não voltar, para aqueles que acreditam, não é? Que têm fé, nós vamos morrer. Todos nós vamos passar por essa experiência, não tem como pular. Né? Então vem essa aceitação, que a morte faz parte da vida, que a morte faz parte do ser humano. Não é? Então ela começa a aceitar e começa a viver novamente, começa a ter esperança, começa a ter alegria, começa a ter realmente um vislumbre de um futuro melhor. Agora eu quero lembrar vocês que essas fases não obedecem essas cronologia que eu coloquei aqui, né? Pode começar geralmente com a raiva, depois negação. Então isso aí a gente não segue exatamente isso. E o tempo também, queridos, depende muito da pessoa. O luto pode durar 3 meses, pode durar 6, pode durar 1 ano, pode durar 2 anos. Como psicóloga, terapeuta familiar, eu recomendo que se uma pessoa em luto, né, depois de 2 anos continua deprimida, continua em um desses estágios, ela precisa de ajuda profissional, ela precisa de ajuda para ajudá-la a sair desse lugar.
Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha sido de apoio para você que esteja vivendo essa situação de luto. Que Deus te abençoe.